O Livro dos Juízes. Introdução. Autoria. Ainda que, de fato, a autoria do livro de Juízes seja incerta, o Talmud, mais tradicional e importante comentário rabínico desde o século II d.C., sugere que foi Samuel o autor da obra. É muito possível que ele tenha coligido alguns relatos do período dos Juízes e que outros profetas como Natã e Gade, associados à corte de Davi, tenham participado da autoria e organização do material. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Juízes foi escrito depois da morte de Sansão e depois da coroação do rei Saul, mas antes da conquista de Jerusalém por Davi, por volta de 990 a.C. Capítulo 1, versículo 21, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 25. Propósitos. O livro de Juízes abrange a vida de Israel na terra prometida desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. De um lado, é um relato de apostasia frequente, a qual provocara o juízo e o castigo divinos. De outra forma, trata dos clamores desesperados e urgentes a Javé, Deus, em momentos de grande angústia, comovendo os sentimentos do Senhor a ponto de levantar líderes, juízes, por meio dos quais enfrentariam e venceriam os opressores estrangeiros e inimigos, restaurando a paz e a prosperidade à terra dos israelitas. Historicamente, o livro serve como elo entre a conquista da região hoje chamada Palestina e a monarquia. Teologicamente, oferece muitos exemplos do princípio de que a obediência à Torá, lei, trazia o verdadeiro shalom, paz e prosperidade, à terra da promessa, ao passo que a desobediência atraía sobre o povo opressão, morte e desgraça. Espiritualmente, a fidelidade de Javé, o Senhor, em perdoar seu povo, os crentes, arrependido, contrito, é vista mesmo neste período, quando naquela época não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Juízes, capítulo 17, versículo 6 e capítulo 21, versículo 25. Data da primeira publicação. A data da primeira publicação desta obra é desconhecida, mas provavelmente remonta ao período da monarquia. O uso frequente da expressão "naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo", Juízes capítulo 17, versículo 6 e capítulo 21, versículo 25, faz supor uma data após o estabelecimento da monarquia israelense. A observação de que os jebuseus ainda controlavam Jerusalém, Juízes capítulo 1, versículo 21, tem sido entendida pelos mais eminentes exegetas como o início de um período anterior à captura da cidade de Davi, aproximadamente no ano 1000 a.C., segundo Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Mas as novas condições em Israel citadas nos capítulos de 17 a 21, especialmente, revelam um tempo posterior ao estabelecimento efetivo da dinastia de Davi, século X a.C. Esboço geral de Juízes. Primeiro, contexto histórico do período dos Juízes em Israel. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 6. A. O ambiente geral político do povo. Capítulo 1, versículos 1 ao 36. B. O ambiente geral espiritual do povo. Capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 6. Segundo, a história do período dos Juízes em Israel. Capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 16, versículo 31. A. A opressão mesopotâmica e o livramento por Otniel. Capítulo 3, versículos 7 ao 11. B. A opressão moabita e o livramento por Eude.
capítulo 3, versículos 12 ao 30. C. A vitória de Sangar sobre os filisteus, capítulo 3, versículo 31. D. A opressão cananita e o livramento por Débora e Baraque, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 32. E. A opressão midianita e o livramento por Gideão, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 35. F. A tirania de Abimeleque, capítulo 9, versículos 1 ao 57. G. O magistrado de Tolá, capítulo 10, versículos 1 e 2. H. O magistrado de Jair, capítulo 10, versículos 3 ao 5. I. A opressão amonita e o livramento por Jefté, capítulo 10, versículo 6 ao capítulo 12, versículo 7. J. O magistrado de Ibsã, capítulo 12, versículos 8 ao 10. K. O magistrado de Elom, capítulo 12, versículos 11 e 12. L. O magistrado de Abdom, capítulo 12, versículos 13 ao 15. M. A opressão dos filisteus e a história de Sansão, capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 31. Terceiro. A apostasia no tempo dos juízes, capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25. A. Mica e a migração dos danitas, capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 31. B. A guerra benjamita, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25.